Boa noite, turma. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Como passaram esses últimos dias? Eu gostei bastante de algumas das atividades que eu recebi da aula 1. As próximas atividades vou colocar lá no fórum ou no Moodle, fica mais fácil para vocês, mais didático também, porque tem hora que a gente não tem tempo realmente de ficar enviando e-mail para professor, essas coisas. Mas eu gostei, espero que vocês tenham gostado da aula. Quero sim que quando tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem me enviar. Professor, estou com dúvida, professor, cadê a aula? Tá, estamos aqui hoje, então, para começarmos a aula 2. Tá, vamos falar aqui um pouco da aula 2. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vou clicar aqui para compartilhar a tela. E começamos. Aqui. Então é isso, galerinha. Vamos falar hoje sobre fertilidade do solo, sintomas e diagnose visual, deficiência nutricional em pastagens. A nossa primeira aula, que vai ser a parte 1, eu vou focar bem nessa parte de fertilidade do solo e eu vou aproveitar as próximas aulas só para a gente falar de sintomas e diagnose visual de deficiência nutricional em pastagens. E aí onde perde bastante dinheiro o nosso produtor, é um dos focos do nosso trabalho. E eu pergunto a vocês, o que vocês entendem por fertilidade do solo? O que vem na cabeça de vocês? Alguns princípios básicos. O que é solo? O que é raspa? O que é relação água, solo, planta? O que o solo vai trazer de benefício para a planta, para a pastagem, para o produtor que vai estar utilizando? O que é fertilidade do solo? A nossa definição, a fertilidade do solo é a capacidade do solo em suprir elementos essenciais à planta. A boa fertilidade desse solo vai implicar nessas quantidades adequadas de nutrientes para o crescimento e produtividade das plantas. Esse é um dos recursos naturais mais importantes na produção agrícola. Se analisarmos bem essa definição, vamos ver que o solo é praticamente qualquer superfície agricultável da crosta terrestre, ou qualquer lugar que eu consiga ter ali um plantio, uma germinação, né, que eles consiga realizar essa passagem de semente ou muda para uma atividade produtiva ou para que aquela planta se desenvolva. A fertilidade do solo ela desenha um papel principal na produtividade. Solo produtivo é um solo fértil, ou seja, que contém os nutrientes essenciais em quantidades adequadas e balanceadas para o normal crescimento e desenvolvimento de plantas cultivadas. Então, preste bem atenção nesse final, que são plantas cultivadas. Então, com plantas cultivadas, vamos citar bem aqui o nosso foco no caso das pastagens. A pastagem é uma planta que nós cultivamos. Ela é espontânea em alguns lugares, ela é regional de algumas regiões, né? Mas quando você coloca ela para um ganho financeiro ou com alguma finalidade que seja produção, então ela se torna aí uma planta cultivada. E o nosso foco, eu já disse na primeira aula, é a produtividade. Sempre que você tem aumento de produtividade, possivelmente você não vai ter aumento de área. Então, é interessante isso para o produtor. Imagine você ter uma maior produtividade da sua pastagem, você conseguir colocar aí maiores unidades animais por área, sem ter que aumentar o tamanho da propriedade ou o tamanho da área. Esse é um ganho muito bom para o produtor. E um solo fértil, ele vai apresentar ainda boas características físicas e biológicas. Ele vai estar aí livre de elementos tóxicos, principalmente hidrogênio e alumínio,
e vai se encontrar em locais com fatores climáticos favoráveis. De nada vai adiantar você ter um solo bom, fértil, com um fator climático desfavorável. Vamos supor que nós conseguíssemos estabelecer um plantio ou uma pastagem em uma geleira, mas que assim que acabasse de germinar a planta emergir, o frio visse aí queimasse toda a nossa planta, matasse a nossa planta. Então, é um clima desfavorável. E um solo, olha que interessante, ele pode ser fértil sem necessariamente ser produtivo, né? Então, como eu disse para vocês, ele tem que ter a capacidade de ter uma produção nele, mas não quer dizer que todo solo produtivo é fértil e nem todo solo fértil é produtivo. Professor, não entendi. Resumindo, é que o solo fértil é aquele que vai sustentar as plantas. Ele vai armazenar água, ele vai filtrar a poluição. Então, isso é um solo fértil, tá? E ele é a principal fonte de alimento da planta. Em biologia, a gente fala muito que a raiz é a boca da planta. Então, onde que a gente tem que estar o alimento da planta? No solo, porque é para onde as raízes vão estar. Então, o solo, se ele não estiver bem cuidado, como que ele vai prover a plantação, né? Se a planta se alimenta pela raiz e a raiz tem o seu crescimento para o solo e a raiz não encontra alimento, ele não vai conseguir levar isso até a planta, você não vai ter uma boa pastagem, uma plantação boa. Então, cuidar da fertilidade do solo é essencial, tá? A gente sempre pensa isso. Fertilidade do solo é algo essencial, pois o cuidado do solo vai aumentar em muito a capacidade de prover os nutrientes para as plantas, né? Então, variados problemas que hoje os agricultores sofrem estão relacionados a erros cometidos no gerenciamento da fertilidade do solo. Quem aí não tem na família, ou conhece, ou já viu algum produtor, né, de gado de corte, de gado de leite também, e você vai na pastagem dele, você vê que é uma pastagem degradada, né? Você observa que está cheia de cupins, que está cheia de vossorocas, que é um pasto sujo, que não é piqueteado, não é dividido, que tem excesso de animais por unidade diária. A gente vê isso muito. Ah, eu mesmo tinha um avô que tinha fazenda em Rondônia e ele falava: ah, esse pasto aguenta, essa pastagem aguenta, mas aguenta até que monta, até qual a quantidade. Então, se a gente não pensar em solo como um auxiliar para aumentar a produtividade, nós nunca vamos conseguir ter uma produção correta de tudo aquilo que a gente estiver planejando. Vão contratar vocês do curso de bovinocultura de corte para aumentar o ganho de peso de massa do animal. E vocês têm uma pastagem degradada, como vocês vão conseguir trabalhar bem com isso? Se a gente estivesse numa aula ao vivo, alguém poderia falar para mim: professor, ó, a gente pode fazer silagem, vou dar ração, vou tratar com sal, né? Então, assim, também penso que poderia fazer isso, mas qual o custo para que se tenha isso? E eu gosto dessa imagem nas aulas, eu brinco muito pelo seguinte fato: o que que tem nessa imagem? Nessa imagem nós temos um solo com vossoroca, um solo degradado, um solo que precisa mudar todas as práticas de manejo, um solo que precisa melhorar sua nutrição. E aqui nós temos o que o produtor rural faz todo ano. Quase todos eles, não tem muitas exceções, não estou falando mal, mas é um costume que se tem. Vocês podem ver quanto que vale uma caminhonete dessas. Todo ano o produtor, o empresário rural, ele tende a trocar seu veículo, né? Lançou essa caminhonete X, não sei o que, vou, pá, ano que vem eu vou comprar.
Ah, essa aqui é melhor, tem 4x4, diz, vou trocar. Ah, mas ele tem direito, professor. Ele trabalha tanto na propriedade dele, ele tem que fazer isso mesmo. Sim, concordo, não discordo, mas se analisarmos de onde que saiu essa caminhonete, ela saiu da pastagem dele. Por quanto tempo mais esta pastagem vai durar sem algum manejo, sem ter interferências de fertilidade, sem ter interferências nossas de técnicas para correção? Então a gente brinca muito com isso. Quando eu coloco essa imagem, choca muito, porque fala, ah, mas é só 200 mil. Então vamos investir no nosso solo. Tá? E o ano que vem vocês vão ver o aumento na produtividade desse solo, ou melhorias nesse solo, na fertilidade. Então, a fertilidade natural de um solo é a formação natural do solo, que vem do seu material de origem, mais o seu ambiente, mais o seu organismo, mais o intemperismo, né, que é mais as ações do tempo. Vou colocar essa imagem aqui para destacar uma, uma formação interessante que tem aqui no Rio Tocantins, aqui no Tocantins, que é um chernossolo formado em uma nascente de solo. Então ele tem uma fertilidade natural, que é as folhas que caem, a atuação dos próprios micro-organismos que tem ali e o ambiente. Então é um ambiente pouco fechado e ele vai ter uma fertilidade natural. Então, com o tempo, com essas folhas caem, o mineral que a planta extraiu do solo foi para as folhas, das folhas caem, volta para o solo e assim recomeça o ciclo, tá? Pegando o destaque, vou queria que quando tivesse acabado essa pandemia, a gente pudesse visitar, é um lugar muito interessante para vocês conhecerem. Professor, mas não tem muito a ver com o curso de bovinocultura. Gente, compensa conhecer para vocês verem essa formação do solo que tem lá, tá ok? Fertilidade potencial. O que é isso? É quando você pode manifestar determinadas condições, as quais você vai identificar o que pode estar limitando a real capacidade do solo, né, em fornecer nutrientes para as plantas. Geralmente acontece isso em solos ácidos. Às vezes você tem um solo bom, plano, que você fez uma análise visual, tá? Não é naquela análise química, análise do solo. Você olhou e falou: olha, o solo tá bacana, não tem vossoroca, é um solo que aparentemente ele não vai ter muita preocupação com vossoroca, com água correndo, mas não está produzindo. O que será que está acontecendo? Aí sim, a gente entra com aquela análise de solo da aula 1 e vamos ver o que está acontecendo, o que está limitando esse solo, o que está limitando a nossa produção. E aí entra já um preparativo para o diagnóstico visual, né? Então, esse solo ele tem a potencialidade de produzir mais, mas ele está com algum entrave. E se colocarmos aqui em cima a nossa pastagem, pode ser que vai dar alguma deficiência nutricional. Tá? Às vezes, não só acidez, às vezes tem solos que a gente acha que tem bastante nitrogênio, não tem. Na nossa aula de diagnóstico visual, a gente vai ver o amarelamento da planta, o amarelamento da pastagem, tá? Que é um dos sintomas de deficiência de nitrogênio. Então, esse é a fertilidade potencial, né? Fertilidade atual já é aquela que nós, como técnicos, consultores, já agimos. Então, colocamos aí práticas de manejo, correção de solo, adubação mineral, adubação orgânica. Então, são práticas humanas que foram necessárias serem introduzidas nesses solos
para que eles tivessem um máximo potencial produtivo que a gente estudou, ou aprendeu até agora. Aqui na imagem é um solo que está sendo corrigido para acidez, né? Professor, como é que você sabe? Praticamente esse branco é calcário, então eles estão corrigindo para acidez, tá? Então esse já é uma fertilidade atual. Esse solo é o desejável para a gente, que é um solo que ele vai estar corrigido, é um solo que quando for a gente colocar a pastagem, ele vai estar adubado. Então esse é o nosso solo. Mas esse solo, mesmo sendo o solo, digamos, ideal, não implica que não haverá uma deficiência nutricional, uma vez que alguns fatores estão agregados à planta, à raiz, certo? Então, não é porque o solo está totalmente correto e não pode haver deficiência nutricional. Continuando, as formas de fertilidade que nós temos, tem a fertilidade operacional. O que é isso, professor? Diferentemente das outras, essa é feita a partir dos teores de nutrientes no solo, por alguns extratores químicos. Diante disso, é preciso sim fazer uma análise completa do solo. A gente vai estudar a fertilidade desse solo. Vamos de novo ver quais elementos estão impactando diretamente no solo. Essa análise, ela se faz fundamental, porque um solo fértil, gente, pode não ter alta produtividade. Lembra daquilo que eu falei para vocês, tá? Mas um solo altamente produtivo, ele necessariamente tem que ser um solo fértil. Tá? Então, você tem um solo que ele está produzindo uma boa pastagem, ele está com uma cobertura bonita, ele está verde, ele está com seu stay green lá em cima. Esse solo produtivo, ele é fértil. Ele está dando condições para desenvolvimento da planta. Então é sempre necessário voltar sempre na aula 1, amostragem de solo, análise de solo, fazer o planejamento da nossa plantação. Então, professor, como melhorar a fertilidade do solo e alcançar a produtividade? Olha essa imagem desse solo. Um solo com plantas daninhas, um solo que ele não tem totalmente coberto, um solo descoberto, um solo exposto. Se vocês olharem as touceiras dessa pastagem, touceira raspada, sujo, dá para observar cupins na imagem. Então, como vamos alcançar a fertilidade desse solo, a produtividade desse solo? Cerca de 50% dos solos da América Latina sofrem ou estão sofrendo algum tipo de degradação. No Brasil, a gente tem grandes problemas. Temos erosão, temos perda de carbono orgânico, tá, que é o da matéria orgânica, e temos desequilíbrio de nutrientes. O Brasil, eu já disse isso na aula 1 e repito em todas as aulas, o Brasil ele tem tudo para ser o maior produtor do agronegócio. O maior produtor de carne bovina, o maior produtor de leite, o maior produtor de milho, o maior produtor de soja. Em geral, as commodities, nós temos esse potencial. Nós temos área, nós temos água, nós temos tecnologia, temos tudo. A gente só precisa colocar em prática as nossas técnicas. Eu sei que não é fácil a gente sair de um curso, a gente sair para o mercado e chegar no produtor e colocar isso na cabeça dele. Até mesmo porque demanda um gasto financeiro. Até que a gente consiga recuperar esse gasto financeiro, esse investimento financeiro, não é tão fácil. Mas olha na imagem, gente. Olha o que se perde nesse pasto. Né? Muita gente
Meu avô antigamente ia falar, não, só tirar duas, três vaquinhas, dá tudo certo. Não, o solo fica exposto e vem infestação de plantas daninhas. Se você caminhar um pouco no solo desse e fizer uma análise de solos, vai estar um solo totalmente em desequilíbrio nutricional. Muitos e muitos solos no Brasil não tem nenhuma prática de manejo. A prática, a gente brinca muito, a prática de manejo que mais tem é colocar uma cerca nova e fazer um acero para evitar uma queimada. Só e somente isso. Então, os nutrientes compostos no solo, chamados compostos orgânicos, são fundamentais para o bom desenvolvimento das plantas. Então, eles vão constituir de 90 a 96% dos seus tecidos vegetais. São eles: carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem fez vestibular, ou preparou no vestibular, tinha muito isso, né? Ciclo do carbono, ciclo de nossas. Como melhorar a fertilidade do solo e alcançar a produtividade do solo. Os nutrientes são categorizados de acordo com as suas concentrações nas plantas. Gente, eu coloquei isso de vermelho para que vocês parem um pouquinho, deem uma respirada, leem de novo, tá? Porque aqui, depois da nossa análise de solo, é um segredo da receita de bolo que nós temos que colocar em prática. Não existe assim uma receita de bolo quando a gente se fala de plantas, né? Porque tudo depende de fatores que não estão no nosso controle. Mas conhecer quais são os nutrientes, os primários, os secundários, o que é macronutriente, o que é micronutriente, é de fundamental importância no nosso planejamento, tá? Macronutrientes, os primários: nitrogênio, fósforo, potássio. Vamos repetir? Nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio N e o fósforo P e o potássio K. Macronutrientes secundários: cálcio, magnésio e enxofre. Micronutrientes: boro, ferro, zinco, manganês, cobre, molibdênio e cloro. Na pastagem, sempre vai estar necessitando de um desses nutrientes, sejam os macro, micro, primários ou secundários, certo? Voltando aqui no slide, antes que passe para a atividade, os macronutrientes, pessoal, são aqueles que a planta necessita em grande quantidade. Então, é como se fosse um que ela vai consumir maior quantidade porque ela necessita daquele macro em maior quantidade. E micro é ao contrário do macro, que ela vai consumir em menores quantidades, mas que ela vai precisar para o seu desenvolvimento. Na amostragem de solo, eu falei um pouco sobre o barril de Liembic, mas eu falei bem por cima, e agora eu vou falar aqui para vocês. Não se atentem à atividade, que eu vou colocar essa atividade na plataforma, mas já quem quiser ir fazendo, já pode ir pensando. Pessoal, para o bom desenvolvimento e crescimento de qualquer vegetal, é necessário que haja disponibilidade do nutriente e absorção, tudo em proporções adequadas. Vocês já viram aquele ditado que tudo em excesso faz mal? Até a água para a gente, se a gente beber em excesso, faz mal? Para as plantas funciona do mesmo modo. Então, o desequilíbrio em uma dessas proporções pode causar deficiência ou excesso desses nutrientes, né? E se você coloca mais,
você pode até intoxicar a planta por excesso de nutrientes. Isso aí vai causar fitotoxidez. E se você colocar uma quantidade menor do que a planta precisa, você vai atrapalhar o desenvolvimento da planta ou até mesmo levar à morte. Então, o excesso ou a deficiência podem causar a morte da planta. Tá? Então, esse é o barril de Liebig, essa é uma das teorias dele, é muito conhecido no meio da pessoal da fertilidade, né? Então, que tem que se ter a produção máxima sem esquecer dos mínimos. A gente fala que é a lei dos mínimos. De nada vai adiantar eu encher a minha pastagem de nitrogênio se eu esquecer do zinco, se eu esquecer do magnésio, se eu esquecer do cálcio, e colocá-los na proporção adequada para a planta. Professor, qual a proporção adequada para cada cultura? Aí sim, agora vocês entraram num ponto bom. Qualquer que seja o resultado das suas análises de solo, que vocês queiram saber sobre adubação, tem aí uma série de recomendações. Para Minas, nós temos a quinta aproximação de Minas Gerais, depois se vocês quiserem dar uma olhada, é bem interessante. Lá vai ter cultura, quantidade, tipo de solo, planejamento, então vocês vão olhar. E de lá vocês vão tirar as recomendações para cada tipo de solo que vocês se encontrarem, tá? Eu coloquei aqui como atividade 1, que era para vocês pesquisarem sobre o macro e o micronutriente essencial nas pastagens. E depois postar essas respostas no fórum. Mas eu vou colocar ela como atividade interativa e vai ser mais simples. Aí fica mais fácil vocês postarem por lá, não precisa me enviar. Mas mesmo assim, dê uma pesquisada. Qual que é um macronutriente que não pode faltar na pastagem e qual é um micronutriente que também não pode faltar na pastagem? Tá? E se der, coloquem uma recomendação média de quantos quilos por hectare. Não é necessário colocar isso, mas se vocês estiverem pesquisando, já aproveita e façam isso. Pessoal, eu vou só tomar uma água e eu já volto. Só um momento. Voltei. Pessoal, então vamos lá. 3 formas para garantir a fertilidade do solo e aumentar a produtividade. Primeiro passo, faça análise do solo. O início, o pontapé de tudo, é fazer a análise do solo. Algumas propriedades têm análise do solo de datas anteriores, de anos passados, tem esse histórico da área. Mas é interessante que se você for contratado, se você for convidado a ser consultor, que você peça a análise do solo. Nós já falamos, a análise do solo é um custo baratíssimo para tudo que você vai gastar na propriedade, no seu planejamento. Então, faça análise do solo. Passo 1.
Então, o primeiro passo para analisar os solos é identificar se ele é um solo arenoso, para você saber se seus nutrientes vão ser mais lavados, menos lavados, né? Depois que você descobrir se seu solo é arenoso, se seu solo é argiloso, é preciso você coletar as amostras no campo, né? Já ensinamos como fazer isso, para que elas sejam feitas para pesquisa e análise. Então, relembrando, precisamos identificar os nutrientes presentes no solo, disponibilizar os dados corretos para uso de fertilizantes, aumentar a rentabilidade da fertilização e ver a variabilidade natural da sua lavoura. Então, a gente vai fazer a análise de solo para ter todos esses itens aí bem planejados. Como nós já falamos sobre amostragem, sobre análise de grid, sobre agricultura de precisão. Então, esse é um primeiro passo que nós temos para garantir a fertilidade do solo e aumentar a sua fertilidade. Segundo passo, planejamento de fertilizante. Vamos lá. Esse passo ele está ligado diretamente à sua plantação, já que a necessidade de nutrientes, cuidados e especificações para um desenvolvimento saudável variam de acordo com cada espécie. Você vai colocar uma pastagem andropógona, você vai colocar uma pastagem de braquiária, né? Então você vai colocar uma pastagem de umidícola. Então, de espécie para espécie, vai ter essa oscilação, né, na sua recomendação de nutrição. Pessoal, pessoal, vocês estão me escutando? Tive um probleminha aqui, um contratempo com o meu som. Então, por isso, para os agricultores que buscam otimizar a produção, um bom começo pode ser a escolha dos fertilizantes, né? Substâncias que, ao serem aplicadas no solo, proporcionam nutrientes fundamentais para a vitalidade das plantas. Eu coloquei essa foto aqui do Thiago Nigro, é só para que, em todo o nosso planejamento, do início, a gente tenha essa noção de que podemos economizar gastando pouco. Você fez a amostragem de solo, você fez a análise de solo, você sabe qual é a sua cultura. Você vai nos livros, na literatura, né, nas recomendações e vê lá qual que é a quantidade que você tem que gastar com cada espécie, né, qual que é a quantidade que você vai colocar daquele adubo, geralmente é formulado, né, NPK mais algum micronutriente, uma forma tipo 4,14,8, mais zinco. É só um exemplo, tá, pessoal? Não é que tem que ser essa formulação. E se você pensar que tudo hoje no agronegócio, ou quase tudo, é cotado em dólar, da venda da arroba do boi, do início da compra do fertilizante é em dólar, então algumas estratégias é ou comprar com dólar na baixa, ou quando o dólar estiver em alta, você ter algum outro modelo, um método paliativo para não estar gastando tanto com fertilizante. E fertilizante ele pesa muito no meio rural. Então, se você puder e tiver um planejamento, você já faz essa programação. Você sabe que o dólar está em baixa, você sabe quanto você vai gastar com fertilizantes. Então, se a fazenda tiver uma receita, né, se ela tiver um lucro, se ela tiver dinheiro em caixa, você converse com o administrador da fazenda e explique, olha, vamos comprar fertilizante para 2 safras, para 3 safras, que a tendência do mercado é subir esse valor. Então aí que está uma estratégia. E se você economizar isso para um produtor, vocês podem ter certeza que eles vão ficar rindo de orelha a orelha para vocês. E se ele economiza,
A tendência é que você ganhe mais um pouco também. Eu sempre falo, gente, que vocês vão ter que ganhar mais um pouco, porque a fazenda ela funciona como uma empresa qualquer. Se todo mundo está ganhando, você também está ganhando. Se todo mundo começa a perder e você continua ganhando, logo, logo você vai perder o seu emprego. Então, se você trabalhar certo, economizando para o produtor, com medidas que vão continuar aumentando a produtividade, vocês podem ter certeza que vocês vão ser muito bem remunerados, muito bem reconhecidos. Fertilizantes agrícolas inorgânicos também são interessantes nesses métodos que eu disse para vocês. Às vezes estão muito caros os fertilizantes agrícolas, os químicos sintéticos. Então, vocês podem utilizar os inorgânicos, né? Utilizados principalmente em lavouras de soja, milho, algodão, né? Entre outras, que possuem a base química, nitrogênio, fósforo, potássio, né? Que serve para trazer alguns benefícios para as plantas. Então, alguns exemplos de benefícios. O nitrogênio, ele é responsável pelo forte crescimento das plantas. Eles deixam elas mais saudáveis, daquela aparência mais verde. Ele é ótimo para folha e caule. Então, no nosso caso, pastagem é um nutriente essencial, que a gente não pode ficar sem ele. O fósforo, ele é importante para floração, frutificação, enraizamento, né? Ele é essencial para o plantio. Outro nutriente a gente não pode ficar sem, tá? Que é para o nosso enraizamento, porque é interessante. O potássio, ele vai melhorar a qualidade de resistência das plantas, né? Ele vai tornar ela mais forte ao pisoteio, aos danos por pragas e doenças. Ele fortifica a parede celular também. Então, são nutrientes que nós não podemos ficar sem. Anotem aí, deem uma lida, né, sobre esses nutrientes. Então, eles são nitrogênio, fósforo e potássio. Eu coloquei aqui a cor deles, que geralmente, quando vocês pedem nitrogênio, fósforo e potássio, vocês vão comprar para uma propriedade, eles vêm formulados. O que é formulado? Vem tudo misturado. Então, o nitrogênio, o tom dele é mais branco, o fósforo já é mais o tom de marrom, marrom escuro, e o potássio ele é vermelho. Tá? Esses nutrientes, como são nutrientes separados, vocês também conseguem comprar somente nitrogênio, somente o fósforo, somente o potássio. Tá? Eles vêm em algumas fórmulas diferentes. Né? O nitrogênio você consegue comprar ele na ureia, o potássio, o cloreto de potássio. Só que geralmente eles vêm formulados aqui. Então, por que, que é interessante vocês saberem a coloração desses nutrientes? Porque vocês pegam um formulado que está aqui na imagem à direita, que está tudo misturado, e com a mão mesmo você já sabe, olha, esse formulado que chegou aqui, por mais que todos eles venham com identificação que vocês solicitam, ele vai ter mais nitrogênio, menos nitrogênio, mais fósforo, menos fósforo, mais potássio, menos potássio, tá? Então, essa é uma forma rápida de vocês reconhecerem. Geralmente, pessoal, vem a formulação 5, 25, 15. É seguindo a sequência. 5 de nitrogênio, 25 de potássio e 15 de fósforo. Isso é uma porcentagem em 100%. Ou seja, se vier 100 quilos, aí você joga em porcentagem. Vem 5 de nitrogênio, 25 de potássio, ou 25 de fósforo e 15 de potássio. Ok? Aí vocês vão fazer os seus cálculos para dimensionamento de utilização. E os fertilizantes agrícolas orgânicos que nós podemos utilizar também. Esterco animal, né, é muito utilizado. Se você tem uma propriedade, se você tem um confinamento e você vai utilizar na sua passagem, por que não utilizar o esterco? É, lembrando que alguns estercos, algumas utilizações, precisam de um tempo de curtição, precisa deixar ele um pouco, a gente fala em stand-by, espera eles curtir, espera eles fermentar, para que você não mate a sua planta. Tá? Então nós temos
temos esterco, a gente usa farinha de osso, você pode usar humus de minhoca, torta de mamona, que é muito bom para ação nematicida. Então, são alguns exemplos que a gente pode utilizar, podemos utilizar para diminuir o custo da propriedade. Se você tem algum desses fertilizantes orgânicos na propriedade que você estiver trabalhando na sua propriedade, por que não utilizar? Tá? Só fazer a análise, você vê a quantidade mais ou menos que vai ter de nitrogênio, de nutrientes e utilizar, tá? Reduz bastante o custo. O terceiro passo para garantir a nossa fertilidade do solo e aumentar a produtividade do solo, que é o nosso finalmente, a adubação do solo. A adubação, o que é adubação? É o processo da aplicação de fertilizantes orgânicos ou sintéticos, visando aumentar a quantidade de nutrientes das plantas e expandir então a produtividade da lavoura. A aplicação ela é feita diretamente no solo por meio de máquinas, né, pulverizadoras, ou fertilizantes foliares ou irrigação. Tá? Então, essa é o nosso tipo de adubação. O adubo orgânico, né, ele é derivado aí de resíduos animais e vegetais. Você faz a compostagem desse adubo e vocês vão colocar na terra, no seu solo, na sua plantação, e quando eles começarem a sua decomposição, eles vão estar aí liberando esses nutrientes para a planta. Esse processo de absorção, gente, é um pouco mais lento do que os fertilizantes sintéticos. Porque os fertilizantes sintéticos eles já estão prontamente disponíveis para a raiz. Então, assim que a raiz intercepta ele, ou vai por fluxo de massa ou difusão, ele já está prontamente disponível para a planta. E outro fato, que você não vai saber precisamente a quantidade de nutrientes que tem nessa compostagem e alguns agentes patogênicos que se tem aí. Pode ter acontecido de um animal ter pastado em uma pastagem, comer uma planta daninha que ainda não era do piquete X. E aí você pega esse esterco e vai fazer a recuperação do piquete X. E chega lá, você acaba levando sementes dessa erva daninha que não tinha num lugar para o outro. Né? Então, são algumas coisas assim. Olha o adubo inorgânico que eu estava citando ali atrás, nos slides. Ele é produzido, então, por meio da extração mineral, baseado sempre em nutrientes que são necessários para o desenvolvimento da planta. Quando você utiliza a quantidade exata, o crescimento torna-se eficaz. Lembra de novo, tudo em excesso faz mal. E a falta também faz mal. É sempre preciso ter cuidado com a porção que você vai aplicar. Né? Você vai diminuir a oxigenação das plantas e o seu crescimento. Esse é um formulado, como expliquei para vocês. Olha só que interessante. 18, 10, 19. Então, é 18 de nitrogênio, 10 de fósforo e 19 de potássio. Aqui embaixo, depois desse 18, 10, 19, tem a proporção de cada nutriente, tá? Então, eu não consigo enxergar aqui, mas é para vocês terem a noção de que é um formulado. Em grandes propriedades, a gente costuma comprar esse adubo em bags, né? E são sacos aí de 1.000 quilos, de 1 tonelada. Vocês já devem estar familiarizados com isso. Esse aqui é mais para demonstração, para horticultura, alguma loja que venda pouco adubo, ou uma quantidade menor, reduzida. Só que um adubo desse de 5 quilos, ele vai ser um preço bem elevado. Recomendação de adubação e calagem. Após a coleta e análise do solo para recomendação de calcário e fertilizantes, é necessário você comparar todos os resultados com os valores recomendados para cultura de interesse. Lembra que eu citei para vocês que temos a quinta aproximação de Minas Gerais? Eu acho que ela foi até atualizada recentemente. Então, vocês procurem esse material, ele tem disponível na internet, ele tem um livro também deles que são bem bacanas. Então, de acordo com o tipo de solo, com a tecnologia,
com a produtividade que a gente estiver planejando, ele tem lá todos esses valores. Então, vocês abrem lá, pastagem umidícola. Eu estou pensando aqui, a minha fazenda é alta, média, baixa tecnologia. Média tecnologia, meus tipos de solo. Então, eles vão colocar tudo isso lá para vocês, para a gente, para fazer esse planejamento. Tá? Fazendo tudo isso, fazendo adubação, fazendo a calagem, né? Você vai ter um solo nutricionalmente pronto para você estabelecer a sua pastagem, para ser produtivo. Ele vai estar expressando o seu máximo de produtividade. Então, se você tem um solo bom, um solo nutrido, corrigido, com as técnicas de manejo corretas, você vai sim aumentar a quantidade de animal nesse solo. Você vai aumentar a produtividade desse solo e vai evitar que esse solo se degrade, você vai evitar que essa pastagem tenha deficiências nutricionais, tá bom? Além do fornecimento dos nutrientes, pessoal, a análise do solo, igual eu já citei na aula 1, venho citando em todos, ela é fundamental, né, para a correção do pH do solo, corrigindo o pH do solo, esses nutrientes, eles ficam mais fáceis para ser absorvidos pela planta. E tem alguns nutrientes que com solo ácido, eles não conseguem ficar prontamente disponível para a planta. A planta não consegue desenvolver a sua raiz até encontrar esse nutriente. Então a acidez, ela não é desejável. Por isso a gente faz a correção do solo. Eu coloquei para vocês a atividade 1 do barril de Lembi. Eu vou colocar de novo na plataforma. Tá? Eu queria muito que vocês fizessem essa atividade para entender a lei do mínimo, para vocês entenderem essa ideia de que não adianta colocar mais para produzir mais, não adianta a gente ficar sem colocar um micronutriente, não tem tanto interesse, o bom mesmo é tal. Não, é interessante dar uma lida no barril de Liebig. E atividade 2, eu propus para vocês que assistir esse vídeo, né? O veneno está na mesa e fazer uma análise desse vídeo. No, no nosso fórum de discussões, no nosso Moodle, eu não vou estar pedindo extremamente, exatamente essa resenha, tá? Não precisem fazer essa resenha, não precisem me enviar. Vou fazer algumas perguntas para vocês sobre o filme, algumas as respostas serão interativas e serão pessoais, tá? Então não preocupem-se professor, eu não decorei o filme, eu não me lembro do filme, mas é mais para vocês terem uma opinião sobre os nossos métodos de produzir, sobre os fertilizantes e sobre o que está chegando para a gente, tá? Então eu queria muito que vocês dessem uma olhada. O filme, tá, pessoal? É O Veneno Está na Mesa. Opa, eu vou colocar aqui agora. O Veneno Está na Mesa. Está na mesa, tá? É o 2. Vocês vão assistir o 2. O Veneno Está na Mesa 2. Tá ok? Eu quero que vocês assistam, que vocês tenham uma noção desse filme. Não precisa me enviar, tá ok? A gente vai pegar isso tudo pelo site. Aqui está o link do filme. Eu linkei o correto, só esqueci de colocar aqui para vocês. Tá bom? Na nossa próxima aula, eu vou estar iniciando sobre diagnose, tá? Nós vamos ver essas deficiências nutricionais de plantas. Eu quero primeiro que vocês tenham essa noção de fertilizantes, tá? Quero que vocês deem uma lida assim sobre o barril de Lembi, quero que vocês vejam o que a planta precisa para que quando a gente chegar na aula de análise e diagnóstico visual, para que nós podemos saber, opa, ela precisa desse nutriente. Professor, pode ser que seja a falta desse nutriente. Ok? Então eu aguardo vocês aí na aula 3.
Essa atividade que eu pedi para vocês, pessoal, não se preocupem, tá? Que eu vou dar o prazo para elas até início de novembro. Eu vou colocar lá no portal nosso, vou explicar tudo detalhadamente nela e aguardo vocês até na aula 3. Eu espero que vocês tenham entendido. Falar sobre fertilidade não é fácil, tá? E vocês aí estão assistindo também não é fácil. Quem tiver alguma dúvida, pode me enviar, pode perguntar. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a aula 3. Vou vir aqui agora, vou interromper a nossa gravação. Um abraço para todos e boa noite.